Beleza. Gravação iniciada. Ok. Paulo, fala um pouquinho para nós aí do teu dia a dia, teu trabalho, o que trabalha ali, faz PL já, vai começar, qual é a tua visão? Hoje a gente trabalha um pouco com SQL no banco de dados para fazer alguns selects, algumas consultas. Hoje, por enquanto, a gente faz mais a parte de consultas, mas tem outro colega que é o Luiz que está fazendo o curso também, que hoje não pôde estar Entendi. comparecendo, que daí ele já é mais avançado, já faz inserts. A gente trabalha com a parametrização do sistema, a gente trabalha parametrizando o MV. O MV, entendido. Beleza. O Wagner também, essa ideia? Isso, é isso mesmo também. Sou analista técnico de parâmetros e por enquanto tenho acesso só para consulta no banco, mas a ideia é também fazer inserts, enfim. Perfeito, perfeito. Vamos lá. A parte de inserts, updates e deletes, a gente viu no módulo 1, né? O que a gente vai ver no PLSQL, e não sei se é a ideia de vocês depois, mas fazer o curso o pacote de desenvolvimento com Apex, né? É a gente, então, conseguir criar aplicações, né, que vão fazer o uso dos inserts, updates e deletes na base de dados, mas já numa linguagem procedural, né? Ou seja, a gente criando programas aí em PLSQL, procedures e funções, né, para fazer esse trabalho, né? Mas lembrando que o comando insert, update e delete fazem parte do módulo 1, certo? Então aqui já é linguagem de programação, né? Cris, Ricardo, que eu acho que tinha mais a Thaís e o Matheus na turma, que vieram do curso de introdução. A gente vai dar, então, agora prosseguimento, passando para a linguagem de programação, né, que vem embutida com o Oracle, né, ou seja, onde tem o Oracle, a gente tem o PLSQL instalado e configurado. Esta é a linguagem de programação nativa do banco de dados Oracle, né, e o que a gente vai aprender durante o treinamento é exatamente isso, tá? Ou seja, como programar, como criar lógica de programação com a linguagem PLSQL dentro do banco de dados Oracle, certo? Claro para vocês a ideia deste treinamento, gente? Sim. Perfeito, beleza. Deixa eu só ver aqui uma coisinha. Gente, deixa eu ver uma outra coisa aqui, se eu consigo fazer uma coisa diferente. Tá. Uhum. Ok, aqui está o meu script. Deixa eu compartilhar a minha tela com vocês agora. Eu estando aqui, eu vou fazer o compartilhamento. Por que ele não está? Vamos ver aqui. Isso. Uhum. Tela cheia. Aí. Foi a minha tela para vocês? Estão vendo o SQL Developer aí? Sim. Perfeito. Bom, vamos lá. Deixa eu só aumentar minha fonte aqui. Aí. Gente, então, vamos relembrar um pouquinho da estrutura do Oracle, né? Então, aqui eu estou como DBA, como administrador do banco de dados, né? E vou agora, então, criar um usuário para cada um de vocês, né? Para a gente
se conectar ao banco de dados. Esse vai ser um banco de dados, então, que está em nuvem, tá? Um banco de dados que está em nuvem. E eu vou passar para o Wagner e para o Paulo aí logo na sequência o IP, né, para a gente fazer a conexão. Mas nesse momento, né, deixa eu fazer aqui, ó, aluno PLSQL01, identify, vou botar a senha Oracle, default space, users, grant, connect, resource, o aluno PLSQL01. Ok, vamos lá. Deixa eu ver se eu tenho sucesso aqui. Beleza, então, criei o aluno 01, né? Vou criar o 02, o 03, 04, 05, e, se eu não me engano, são 6 alunos. Beleza. E agora eu vou criar o instrutor PLSQL. Tá? Instrutor PLSQL. Opa, já existia, ó. Eu remover o usuário. Drop user instrutor PLSQL Cascade. Limpar aqui. Então, falando um pouco da estrutura do Oracle, o que aconteceu aqui? Eu criei um aluno para cada um de vocês, né? Vamos fazer aí em ordem alfabética. Cris é o aluno PLSQL 01. Em segundo, né? Deixa eu parar a minha apresentação. Deixa eu pegar o nome de vocês. Em segundo, fica então o Paulo, aluno 02, né? Aluno PLSQL 02, o Ricardo 03 e o Wagner 04 por enquanto. Tá? Depois eu passo os outros alunos. Obrigado. Passo os outros alunos aí para o restante da turma que deve vir aí na próxima aula. Feito isso, gente. Qual a senha que ficou? Como? Oracle. A senha está Oracle ali, tá? Deixa eu compartilhar minha tela novamente com você. Todo mundo conseguiu chegar no SQL Developer aí, gente? Wagner, conseguiu startar? Não. Tá, tu tem alguma ferramenta na tua máquina? Não, o pra Oracle conexão? Developer eu tenho aqui, eu abri ele. Tá, perfeito. Essa é a minha pergunta. Ah, Essa tá. é a minha pergunta. Tu Uhum. tem o PLSQL Developer aí. O SQL Isso, sim. Developer. O Paulo também tem. Né? Beleza, então vamos lá. Tem. Perfeito. Gente, feito isso, né? Aqui, deixa eu só pegar aqui, ó, e mostrar as propriedades da conexão para vocês, né? Ó, PLSQL no meu caso, né? Ó, a senha Oracle, deixa eu dar um teste aqui, beleza, conectei. Então, eu vou pedir para vocês criarem ali uma nova conexão com o banco de dados. Né? Vai lá em cima, aqui do lado esquerdo, ó, tem um sinalzinho de mais, ó. Tá? Vocês vão clicar ali, nova conexão, vão dar um nome para ela, pode colocar lá curso PLSQL, tá? Nome do usuário, aluno, underline, PLSQL, o número de vocês, do 01 ao 06, a senha é Oracle. O nome do host é aquele IP ali, 168.75.69.227.
a porta 1521, o nome do serviço FreePDB1, certo? Coloquem ali e deem um testar para ver se vocês conseguem se conectar. Beleza, vou fazer aqui. Uhum. Consegue para mim o host de novo? Já, eu vou colar no grupo aqui, então. Tá. Deixa eu pegar aqui o IP. E o nome do serviço. Show de bola, tá no grupo lá. Se alguém não conseguir, me avisa, tá? E quem conseguir, já me dá o ok aí. O meu deu credencial inválida ou não autorizada. Beleza. Que nome tu colocou de usuário ali? Eu coloquei aluno, underline PLSQL, underline 06. Não tem o underline no final, é o 06 direto. Ah, tá. Agora acho que deu. Show de bola. Dá um salvar ali e um conectar. Vou botar Eu aqui. deu que o serviço FreePDBL não está registrado. Deixa eu ver se eu botei certo. FreePDB 01, eu acho que A 01. eu colei lá. FreePDB 1. Colei no grupo do WhatsApp ali, tá? Vai? Ó. Eu consegui já. Show de bola. Beleza. Ricardo, Cris, também foi? Sim, deu certo. Beleza. Gente, O meu também deu ok. beleza. Dá um maisinho em tabelas lá, que vocês vão ver que não tem nada. Tá? Não tem nada. Eu mandei no WhatsApp um script ali para vocês. Eu não sei se vocês conseguem baixar no PC, senão eu rodo aqui para vocês. Eu queria que vocês rodassem. Aqui eu estou conectado, ó. Eu colei o conteúdo do script aqui no meu Query Builder, né? Onde eu vou executar, então, os meus carinhas. Vocês só vão remover essa primeira linha lá, que se posicionava no usuário aluno Apex 01. Removam aquela linha lá. O script vai ficar igual ao que eu tenho aqui, ó, o início. Só vai fazer um alter session, né, 2 alter session ali. Vocês conseguiram pegar o arquivo? Vão me posicionando aí. O meu deu erro, mandei ele no grupo, mesmo colocando o FreePDB1 só. Deixa eu olhar lá. Tá com erro no usuário. Não é o aluno 02. Aluno _ Apex 02.
Só altera lá. Apex não, PLSQL, desculpa. Já estou no próximo curso, hein? Quero passar reto. Aluno, underline, PLSQL 02. Deixa eu digitar lá para ti. Uhum. Aluno. Agora foi. Foi? Beleza. Tudo funciona, meu amigo. Em Oracle tudo funciona. É só a gente alinhar os relógios, os ponteiros aí. Ok. Esse script que eu mandei ali, Paulo, Wagner, Cris e Ricardo, vocês conseguem abrir ele? Conseguiram abrir ele no PC? Sim. Perfeito. Então, cola o script nesta... depois que vocês testaram a conexão, conectem e abram lá o Query Builder, né? E Uhum. colhem o conteúdo do arquivo aí. Né? Todo ele? Qual parte? Todo ele, copia tudo. Ah. Tá? Eu já vou explicar o script aí para vocês, tá? Só quero que vocês copiem e colhem. Vocês só vão remover a primeira linha lá, que tem um alter session, set current schema. Aquela linha vocês podem remover. Aí, se tu olhar para a minha tela, ó, vai começar naquela parte ali, ó, alter session, set NLS Language American. A outra linha vocês podem apagar. A que está antes ali. O que esse script vai fazer, pessoal? Isso aqui é um típico script PLSQL, né? Para montar o nosso ambiente do curso. Então, ele vai dropar as tabelas, se elas existirem. Então, vai dar erro no início do script, porque as tabelas não existem. Tá? Depois, ele vai tentar dropar sequências, que também não existem, vai dar erro. Daí, ele cria uma tabela chamada T-descontos, insere os dados na tabela de desconto, cria uma tabela T-clientes, insere os dados na tabela de clientes, cria a sequência para o cliente, cria a sequência para o contrato, cria uma tabela de contratos, ó, que vai ter o seu ID, a data da compra, o status, o ID do cliente, dono daquele contrato, vai inserir lá registros no contrato, vai criar uma tabela de cursos, tá? Vai inserir dados na tabela de curso, vai criar uma tabela de itens, vai inserir dados na tabela de itens, tá? E uma tabela de documentos. Então, é isso que esse script vai fazer. São as tabelas que a gente vai usar no nosso treinamento. Lá em cima, ó, eu tenho a primeira setinha, né, que é executar a instrução, e a segunda setinha, que é executar o script. Rodem o executar o script e vocês vão ver a mágica acontecer aí. Ele só vai tá dando os erros ali onde não existiam, né? Agora está fazendo os inserts. Aí, se limpar lá embaixo as mensagens de erro e rodar novamente agora, vocês vão ver que não vai dar erro nenhum. Por quê? Porque o drop agora vai funcionar, as tabelas existem. Tá? Então, na primeira vez que vocês rodaram, deu alguns erros, por quê? Porque tinha comando de drop, tá? Ó, agora tudo funcionou, ó. Vai vir tudo certinho, desde do session alterado, vai dropar a tabela de clientes, né, porque ela já existia, e vai criar e inserir dados nas tabelas. Se vocês Qual das setas é para clicar ali? a segunda setinha, onde está o meu mouse aqui, tá vendo? Ó? Ah, beleza. Ou até, não sei, no Windows F5, tá? A segunda seta ali vai rodar. Pode clicar duas vezes. Na primeira vai ter alguns erros, na segunda já vai dar boa. Beleza, está rodando aqui. Beleza. Depois que concluir, que ele rodou, vocês podem pegar do lado esquerdo ali, fazerem um refresh em tabelas, né? Vocês vão ver que já existem aqui, ó, tabelas. Ó, botão direito, atualizar, ó, já tenho aqui as minhas tabelas. Se vocês clicarem na tabela de clientes, clicar em dados,
já teremos algumas pessoas cadastradas em clientes, teremos alguns cadastros na tabela de contratos também, na tabela de cursos, tá? Na tabela de itens. Apareceu ali as 6 tabelas para vocês? Sim, apareceu. Uhum. Aqui também, ok. Perfeito. Cris e o Ricardo estão quentinho, né? O Paulo e o Wagner que estavam aí, não participaram dessa primeira turma, faz tempo que trabalharam, que fizeram esse treinamento. Claro para vocês o que a gente fez, gente? Ou alguma dúvida? Sim. Tranquilo? E Beleza. as tabelas também. Show de bola. O que fizemos? Eu criei um usuário para cada um de vocês no meu banco de dados. Vocês se conectaram e eu dei um script para vocês rodarem. Esse script, então, criou essa estrutura de tabelas que a gente vai utilizar no treinamento. Vamos falar um pouquinho já do modelo de negócio, né, do que são essas tabelas. Então, eu tenho uma tabela chamada T-Clientes, aonde temos os clientes cadastrados, né? Então, a tabela de clientes, ó, ela tem lá um nome, a data de nascimento, o endereço, a cidade, estado, CEP e o telefone do nosso cliente. O nosso cliente faz um contrato com a gente, né? Esse contrato, então, ele tem um ID, ele tem uma data de compra, ele tem o status do contrato, que está ativo, todos eles ali, o ID do cliente, que se relaciona com a minha tabela de clientes, né? Então, o contrato 1000 é do cliente 150. Se eu for na tabela de clientes e pesquisar pelo ID 150, ó, eu vejo que é, né, um contrato do Alfredo Fonseca. Tá? Então, tenho lá o meu contrato, tenho o meu cliente, um valor do desconto, o valor total do contrato. Esse contrato, gente, é formado por itens, né? Então, por exemplo, o contrato 1000, né, que é o nosso primeiro contrato lá do dia 3 de janeiro de 2005, né, ele está vinculado aqui, ó, e ele tem 2 itens, né? O ID curso 1 e o ID curso 2, quantidade e o valor de cada item. Esse ID curso, né, T-Cursos ID, tem uma relação com a tabela T-Cursos. Então, pelo curso 1 e 2, né, que nem vocês ali, ó, Oracle Introdução, Oracle Linguagem PL/SQL. Então, são esses 2 cursos que o Amarildo contratou naquele contrato ali, falando um pouquinho do modelo de relacionamento que a gente tem entre essas tabelas aí. Lógico que durante o curso a gente vai cair mais para dentro dessa estrutura, mas eu quis dar só um overview para vocês do que são essas 6 tabelinhas que a gente vai trabalhar aí, beleza? Então, esta é a ideia, né, desse modelo. Todo mundo conseguiu conectar, gente? Todo mundo conseguiu ver as tabelas ali? Os dados estão lá, tudo certinho? Sim. Perfeito. Tá? Ok, Ricardo também? Tudo certo. Show, Wagner. Que bom. Então, esta é a ideia, né, das tabelas que a gente vai utilizar aí. Lógico que a gente vai falar mais da linguagem, né, mas de vez em quando eu vou dar um exercício para vocês, tá, pedindo para fazer algum cálculo, alguma função, alguma procedure, que vai manusear essas tabelas do treinamento aí. Então, essa é a nossa ideia, né, de modelo de trabalho para conseguir seguir o nosso treinamento. Ok, agora deixa eu... Então, o ambiente está montado. Estamos com o banco de dados, um usuário para cada um, vocês já fizeram acesso, já criaram as tabelas, né? O ambiente de treinamento está montado aí. Né? Então, rodamos um script de montagem do nosso treinamento, sem problema nenhum. Deixa eu
Opa, baixei aqui o PPT, mas eu vou ter que abrir ele aqui. Deixa eu ir lá na pasta de download, introdução. Abrir com Microsoft PowerPoint. Uhum. Show de bola. Ok. Introdução ao PLSQL. Gente, vocês estão vendo aí a apresentação agora? Sim. Uhum. Vamos lá. PLSQL, né? Uma linguagem procedural, né? Desenvolvida pela Oracle, certo? Que vai aí estender, né? As funcionalidades do SQL, né? Vai nos possibilitar aí, então, desenvolver, né, nossos programas numa linguagem moderna, apesar de ser procedural. O PLSQL ele sofre a cada nova versão do Oracle melhorias, né, para atender aquilo que o mercado está precisando, né? Então, por exemplo, eu trabalho com PLSQL desde o Oracle 8, tá? No Oracle 11, né, 11.10, veio uma package da Oracle para a gente consumir web services. Por quê? Porque naquele período a internet explodiu, o conceito de serviços web também, e o nosso banco de dados precisava consumir serviços de internet. Então, veio uma package da Oracle para a gente consumir, né, serviços na internet. O DBA tem que ir lá, liberar as saídas do banco, as portas, mas ele vai conseguir consumir um serviço de internet. Por exemplo, o Banco do Brasil nos fornece um web service lá com a cotação do dólar no momento, né? Lá no meu sistema, a empresa tem lá uma tabela com a cotação do dólar, que antes de ter esse serviço, a gente tinha uma colega de trabalho, e assim que abria o seu horário de trabalho, ela tinha que entrar no site do Banco do Brasil, pegar a cotação do dólar, colocar nessa tabela para que o pessoal tivesse a cotação do dólar daquele dia. Ela tinha que acessar um site, ela tinha que olhar um valor, ela podia errar a digitação, mas ela que informava o valor do dólar do dia, somente da manhã, né? Ela fazia o cadastro lá. Hoje ela não faz mais. Hoje a gente tem um job que roda de 5 em 5 minutos em PLSQL, né? Que automaticamente consome o web service do Banco do Brasil, pega a cotação do dólar e coloca em uma tabela que o sistema todo está usando. Então, eu não tinha isso no Oracle 8i. No Oracle 10G, a Oracle criou uma estrutura para isso. Tá? Oracle 23 saindo agora do forno. Quem é que adivinha uma package que teve que vir junto agora com o Oracle 23, que é fundamental para o dia a dia de hoje? Alguém quer chutar? IA? IA. Uhum. A Oracle, então, no Oracle 23, me entrega uma package, né, que me possibilita utilizar a IA, né, para fazer alguma coisa dentro do meu sistema. Né? Eu configuro uma entrada dentro do meu Oracle, junto ao ChatGPT ou junto
ao Copilot da Microsoft ou a própria IA da Oracle, que ela também tem, né? E a minha package pode consumir, né, conteúdo da minha inteligência artificial através de PLSQL. Né? Por exemplo, eu monto um prompt com as duplicatas de toda a vida de um cliente na minha base de dados, com as suas datas de vencimento, seus pagamentos, seus valores, entrego para a IA e peço para fazer uma análise de crédito para mim, baseada nos dados daquele cliente que eu tenho ali. A IA faz essa análise e me entrega. Eu jogo ela para dentro do sistema, posso pedir para alguém aprovar sim ou não, mas a IA faz todo esse trabalho para mim. Uma package PLSQL. Então, a PL ela é moderna por causa disso, porque a Oracle mantém ela atualizado com aquilo que o mercado precisa naquele momento. Certo, gente? Então, esta é a ideia, né, de dizer para vocês que o PLSQL ele evolui sempre. A cada versão nova do Oracle, né, a gente tem aí uma package nova, uma nova característica que eu posso utilizar com PLSQL. Aqui, então, um formato, né, de como é que o PLSQL trabalha. Então, existe dois engines, né, que vão ser utilizados. Ou seja, eu tenho um bloco PLSQL, eu vou pegar esse bloco PLSQL, vou mandar o Oracle executar, ele vai verificar lá, olha, esse comando aqui é um comando PLSQL, tá? Manda para o interpretador PLSQL. Esse comando é um comando SQL, é um select, é um update, é um insert. Manda para o executor SQL. Então, o banco de dados é o Oracle, tá? E dentro desse meu bloco que eu digitei, ele vai ver o que é PLSQL e o que é SQL. Por exemplo, um loop. Né? Eu tenho um loop lá, um laço de repetição, não é comando SQL, é comando PL. Né? Então, quem vai ser o responsável por gerenciar aquele cara vai ser a PLSQL Engine, né? Ela que vai fazer o laço de repetição. Mas lá dentro daquele loop, eu tenho um insert em uma determinada tabela. Aquilo é SQL, então ele manda para o Engine SQL para mandar o Oracle executar. Tá, gente? Então a gente passa a ter aí, né, duas engines, né, envolvidas para executar aquele bloco que eu criei. Né? Quais são os benefícios do PLSQL? Né? O que ele tem de bom? O que ele tem de vantagem? É uma linguagem que está dentro do meu servidor Oracle. Então, não interessa em qual versão de banco de dados Oracle vocês estão. Né? Se é um Oracle XZ, um Oracle Free, se é um Oracle Standard, se é um Oracle Enterprise, a linguagem é a mesma. Né? Bem como não interessa qual é o sistema operacional que está rodando o Oracle. Se tem Oracle, tem PLSQL. Então, se eu domino PLSQL, né, não me interessa qual versão de Oracle que eu vou utilizar, né, eu sei que o PL que eu vou escrever vai estar lá dentro da minha estrutura, né, dentro do meu banco de dados. Deixa eu permitir aqui o Davi chegar. Boa noite, Davi, tudo bem? Seja bem-vindo aí, tô dando as explicações aqui. Então, não interessa qual é a versão do Oracle, em qual sistema operacional que ele está, se é Linux, se é um AX, se é um IBM, o Oracle está lá e eu tenho a linguagem PLSQL para utilizar ela, sem
me preocupar. Outra coisa, o PLSQL está dentro do banco de dados Oracle, né? Então, diferente de uma linguagem tipo Python, um PHP, um Delphi, né? Onde eu vou ter um programa que vai fazer um código lá, e toda vez que eu tenho que fazer um insert, um update, eu tenho que trafegar na rede para inserir, voltar no executável, dizer que está tudo ok, ele pega um número, faz um cálculo, manda eu de novo no banco. Então, existe um tráfego de rede absurdo aí entre o servidor de aplicação e o banco de dados, que numa programação PLSQL não vai existir, porque está tudo dentro do banco Oracle, está tudo dentro do banco de dados. E aí a gente ganha performance. Não vai ter nada mais rápido que PLSQL para uma programação utilizando o banco de dados Oracle. Tá, gente? Não vai ter, certo? Seja qual for a linguagem que vocês forem desenvolver, se forem uma máquina externa ao Oracle, que vai se conectar ao Oracle para consumir os dados, não vai ser mais rápido que o PLSQL. Tá? Não tem como, certo? Aí é matemática, é a matemática e a física envolvidos nesse trabalho aí, porque a estrutura de bloco, dados e tudo mais se encontra no mesmo servidor. Tá? Então, o desempenho é maior, porque olhando essa figura aqui, ó, quando eu tenho uma programação na minha aplicação que tem que ir no banco de dados, eu tenho que, às vezes, ir 4 vezes lá para rodar 4 comandos SQL. Se eu trabalho com PLSQL, a minha aplicação vai disparar uma procedure que vai estar no banco de dados e eu vou chamar uma única vez. Tá? Então, por isso, do maior desempenho com o PLSQL. Quando vocês programam em PLSQL, o recurso que vocês vão utilizar, muito provavelmente, é o recurso da máquina mais rápida que a empresa de vocês possui. Tá? Em 99% das empresas, a máquina com maior poder de processamento é a máquina servidora de banco de dados. Certo? Então, quem é o responsável por essa codificação, por essa execução? Muito provavelmente a máquina mais rápida que a empresa possui. Então, por isso que o PLSQL é tão utilizado no mundo Oracle. Né? Uma empresa que compre um Oracle Database e não utilize a programação PLSQL, ela está comprando, né, uma Ferrari, né, para o gerenciamento do seu banco de dados, mas está utilizando como se fosse um Fuca para sua programação. Né? Então, nada pode ser mais rápido do que o PLSQL do Oracle para consumir aquele banco de dados ali para uma estrutura de programação. Quais são os tipos de estruturas que a gente pode ter de PLSQL dentro do nosso banco de dados, né? Eu posso ter um bloco anônimo. Tá? O que é um bloco anônimo? Por exemplo, tá aqui. Deixa eu escrever um bloco anônimo aqui, ó. Tá? Eu tenho aqui uma... Vou fazer rapidinho com vocês. Vou botar aqui. Aqui, gente. Tá? Escrevi um bloquinho PLSQL. Tá? Fiz um laço de repetição. Nasce x igual a 0. Incremento x de 1 em 1. Conto
até 100.000. Quando ele chegar em 100.001, ele sai desse laço de repetição. Não tenho nenhum comando SQL aqui, né? Só tenho PL/SQL, né? Mas isso aqui não é uma procedure, não é uma função, né? É um bloco anônimo, é um carinha que eu criei, né, para rodar aqui em tempo de execução, né? Se eu pedir para ele aqui, ó, escrever na tela, ó, mandei executar, não escreveu, né? Mas se eu ligar a saída server output, esta package da Oracle aqui, com esta procedure, vai escrever para mim aquele textinho ali embaixo com o valor de x, ó. X igual a 100.001. Tá? Deixa eu colar isso aqui para vocês. Lá no WhatsApp. Tá? Executem aí esse código para vocês verem. Isto aqui, gente, é um bloco anônimo em PL/SQL. Né? Eu tenho um declare, onde eu vou declarar as variáveis, os cursores, os arrays que eu possa precisar. Eu tenho um begin dizendo para o Oracle que aqui começa um código PL/SQL e um end dizendo para o Oracle, ó, aqui acaba um código PL/SQL. Tá? Então, isto é um bloco anônimo. Declare, opcional, begin, exception, opcional, e o end. Então, o begin e o end são os obrigatórios. Tá? Se eu não necessitar de nenhuma variável, tá, eu não precisaria ter o declare. Tá? O declare eu só necessito se eu vou necessitar de alguma variável. Tá? Deixa eu ver ali um exemplo aqui. Ó. Eu vou tirar o declare, vou tirar o x e vou fazer um for loop. Tá? Então, o x eu não preciso mais declarar. Tá? Eu vou fazer aqui um laço de repetição agora. Vou matar. Vou fazer só até 1.000, para ele não estourar o buffer aqui da minha ferramenta. Ó. Não preciso mais do set, porque eu já liguei na minha sessão. Então, não tenho declare, tenho begin, ou obrigatoriamente eu tenho que ter o end. Né? Um laço de repetição com o for, onde eu não tenho necessidade de declarar variável, o for já faz isso para mim, e eu vou mostrar ali o valor de x para vocês. Tá? Ó, estão vendo? Ó? Então, de 1 a 1.000, ele escreveu a saída para mim ali. Tá? Mas eu não tenho mais o declare. O begin e o end são os dois caras obrigatórios, tá, dentro do meu PL. Assim como, se eu fizer isso aqui, eu vou ter um erro, né? Certo? Se eu tenho begin e end, eu tenho que ter algum código aqui dentro, tem que ter alguma coisa aqui dentro. Tá? Senão, o Oracle vai dizer para mim, tu tá maluco, tu tem um begin, um end aí, tu não fez nada. Continuo não fazendo nada, mas sigo um padrão. Né? Só coloquei ali um comando null. Tá, gente? Então, isso é um bloco anônimo. Uma história de procedure ou uma função já é um objeto que eu crio dentro do banco de dados, né? E eu posso chamar esse objeto para ser executado. Então, imaginem que, ao invés de fazer, né, esse bloco PL/SQL aqui, eu fizesse uma procedure, né, create procedure, né, conta até 1.000
is, né, begin end, ou seja, ao invés de executar esse cara, eu vou criar uma procedure. E ele disse para mim, procedure conta até 1000 compilada. Aqui, gente, do lado esquerdo, ó, passa a existir um procedimento. Eu tenho uma procedure aqui. Eu não executei ela aqui, o que eu fiz foi a criação dela. Tá? Como é que eu chamo essa procedure agora? Como é que eu mando o Oracle executar? Exec conta até 1000. Tá? Então, agora eu criei um procedimento no banco de dados, ele deixa de ser um bloco anônimo e vira uma procedure. Mandei executar aquela mesma saída lá, mas foi um procedimento de banco de dados. Então, assim como eu crio uma procedure, eu posso criar uma função, eu posso criar uma package, eu posso criar uma trigger de banco de dados. São os objetos que eu vou criar aqui e vou mostrar para vocês durante o nosso treinamento. Tá? A gente vai entrar mais a fundo, aqui mais é uma parte conceitual. Né? Então, o que a gente vai ver durante o curso? O bloco anônimo, né? Vai ser o início de vocês, aquele carinha que eu criei ali, por exemplo. Depois, procedures e funções PLSQL, né? Vamos ver o conceito de packages, né? Pacotes de código PLSQL, bem como o conceito e desenvolvimento de triggers, né? Gatilhos PLSQL. Né? O que é uma trigger? Eu tenho lá uma tabela no meu banco de dados, tá? E eu quero deixar amarrado lá na minha tabela um código que vai proibir, por exemplo, uma remoção de linhas de uma tabela. Né? Eu não quero deixar ninguém deletar dados de uma tabela, somente insert update. Então eu crio, né, uma trigger, ó, create trigger, eu vou chamar ela de TRG de clientes before delete, BD, né? Ela vai ser before delete on a minha tabela, tá? E eu vou colocar aqui um begin e vou colocar aqui um raise application error. A gente vai ver essa procedure da Oracle aqui logo ali na frente. E eu vou mandar uma mensagem. Proibido remover clientes. Aí dou um end aqui. Tá? Então, um código PLSQL, uma trigger de banco de dados, ó, trigger criada, tá? E se eu vir aqui a delete from clientes onde o ID for igual a 1000. Não lembro se eu tenho esse cliente, vamos ver. Não tenho. O 200 eu tenho ali, né? Só um minutinho. Se eu clicar aqui na triggers, né? Cliquei na tabela, certo? Cliquei em triggers, vocês vão ver que ela já aparece aqui, ó. Tá aqui o nome dela, o momento que ela vai ser disparada. Se eu clicar na trigger, eu consigo ver o código da minha trigger, né? O Oracle está lendo lá o código da minha trigger para me exibir aqui. Ó, acabou de me exibir o código. Tá? Eu posso, com o botão direito, ir para ver o código dessa trigger e alterar. Tá? E quando eu tentar fazer aqui uma remoção de um cliente, tá? Olha a trigger gritando aqui, ó, proibido remover clientes. Tá? Então, mais à frente, no nosso treinamento,
a gente vai ver, então, né, essa estrutura. Né? Então, uma procedure, função. A package nada mais é do que um conjunto de procedures e funções que eu vou encapsular em um pacote, tá? Para ganhos de organização e performance. Tá? Depois a gente vai ver, eu vou explicar para vocês. Mas essa é a ideia do PLSQL. Né? Então, blocos anônimos, eles não são criados dentro da minha base de dados, eles simplesmente são utilizados, eu vou guardar na minha máquina, né, algum script, alguma coisa, os mais antigos aí vão lembrar do Baca, né? Eu tenho um Baca aqui que faz tal coisa. Né? Tem no Zim lá, Cris, eu tinha uma falha lá no meu sistema e toda vez que eu via aquela falha, eu não sabia, não encontrava, eu rodava um Baca lá que corrigia o valor de uma nota fiscal. Tá? O bloco anônimo é mais ou menos isso, tá? Um scriptzinho pronto para corrigir teus problemas, certo? Isto é um bloco anônimo em PLSQL. Né? Vai ter o begin, vai ter o end. Tá? Então, a gente vai ver eles durante o treinamento. Já procedures e funções são objetos que ficam armazenados dentro do banco de dados. Né? Então, se a gente pegar e fizer lá um maisinho aqui nas procedures, ó, né? E nas funções, vocês vão ver que eles vão aparecer aqui. Então, eles ficam armazenados dentro do banco de dados. Por exemplo, create function FNC, deixa eu pensar numa coisa aqui. FNC identifica par ou ímpar. Vai receber um número, que é um parâmetro, né? Eu vou dizer que é um number. Vai retornar um char, né? Isso, e aqui eu vou fazer um código, né? If mod p número, vírgula 2, se for igual a 0, returne p de par. Caso contrário, returne i de ímpar, and if end. Tá? Então, create function, FNC identifica para o ímpar, vai ter um parâmetro, um número que vai ser recebido. Tá? Eu vou criar essa função, ó. Ela foi, então, criada no meu banco de dados. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Atualizei, ó. Está ali a minha função. Identifica para o ímpar, né? Olha aí. E eu vou fazer um select. Select FNC, identifica par ou ímpar. Eu vou colocar aqui a coluna ID, o nome, vou botar o ID do lado, o nome, from ter clientes. Então, no momento em que eu criei essa função, tá, eu posso utilizar ela no meu SQL. Ela é uma função, ela vai receber um número, no meu caso aqui o ID, tá? Ela vai fazer um teste lá dentro e vai me retornar um par ou ímpar, né? Um P ou um I. E eu pedi ali mais o número e o ID, né? O ID e o nome do cliente. Nesta situação aqui, todo mundo é par. Então, ele retornou o P ali para mim. Tá? Se eu mandar o número 77, a função vai me retornar o I, porque é um número ímpar. Então, eu criei uma função
né, que vai estar armazenada dentro do meu banco de dados, vai poder ser utilizado por todo o sistema, né? É a máquina mais rápida da minha empresa responsável por executar essa função. Eu tenho um local único de armazenamento, né, de gerenciamento desse código. O backup do banco de dados faz o backup dessa função também. Então, essa é a ideia, essas são as vantagens de a gente ter esse código aí armazenado, né, dentro do banco de dados Oracle. Tá? Então, aqui uma procedure que vai ser PL/SQL, mas já usando, pessoal, um comando SQL embutido dentro dela. Então, esta procedure, quando for executada, ela vai fazer um update na tabela T-cursos, tá? Dizendo que o preço é igual a preço vezes 1.1. Tá? Quais registros ela vai alterar ali, Cris? Consegue interpretar já para mim? O valor do curso, o preço? Uhum. Mas de quais registros? Todos eles? Todos eles, não tem cláusula where, né? Sim. Exatamente isso que eu queria ouvir de ti. Perfeito. Então, eu tenho uma função que dá um aumento de 10% para todos os preços de todos os cursos da minha empresa. Tá? Então, exatamente isso. Não tem cláusula where, toda a tabela vai ser atingida. Tá? Falando de segurança, imaginem que vocês têm lá um serviço web que vocês querem publicar, que tem que fazer esse aumento aí, mas tu não quer dar acesso para que esse serviço, esse usuário do serviço, consiga consultar a tabela de cursos, mas possa fazer essa alteração. Então, eu vou dizer que o usuário chamado no meu banco de dados web service, olha, o usuário web, né, ele pode executar a procedure aumenta preço curso. Tá? Se alguém descobrir a senha do usuário web, se conectar no meu banco de dados, vai conseguir executar a procedure, mas não tem permissão de acesso à tabela de cursos. Né? Porque eu, como DBA, eu dei grant para aquele usuário poder executar a procedure. Ou seja, ele até chega na tabela de cursos para fazer o que só a procedure faz. Né? Mas ele não consegue, por exemplo, deletar um curso ou consultar um curso. Então, a gente utiliza muitas vezes uma procedure PL/SQL para esse gerenciamento de segurança também. Né? Ou seja, eu digo que tal usuário pode executar tal procedure. Aquela procedure mexe em todas as tabelas do meu banco de dados, mas só vai fazer aquilo que aquela procedure faz. Ele não consegue fazer outra coisa com a tabela. Então, a gente pode utilizar o PL para gerenciamento de segurança também, tá, pessoal? Tá? Como é que eu executo a minha procedure? Execute o nome dela. Tá? Vocês vão ver que... deixa eu criar ela aqui rapidinho. Ó. Tá? Create procedure. Aumenta preço. Preço curso. Is begin. Update de cursos. Set. Preço igual ao preço vezes 1.1. Ponto e vírgula, end, ou seja, criei a minha procedure, tá? Ela faz esse update ali. Se eu consultar a ter cursos, aí a gente tem então o curso.
E deixa eu pegar aqui o ID, o nome e o preço. Mandei executar. Olha aí. Está lá o valor do curso, 1.800. Vou executar a minha procedure. Olha aí. Executei a minha procedure. E vou consultar novamente. Então, em vez de 1.800, o meu curso já foi para 1.980. Vou executar de novo. Ao invés de 1.980, ele já foi para 2.178. Então, a execução deste procedimento dentro da minha sessão está fazendo o meu trabalho, aquilo que eu pedi para ele fazer. Executei um rollback, voltei, está lá os 1.800. Ou seja, a execução do meu PL/SQL, da minha procedure, né, não fez o nosso famoso commit. Vocês viram que eu executei a procedure e consegui fazer um rollback. Então, eu ainda tenho que fazer o commit. Certo, gente? Ou dentro do meu código PL/SQL, né, ou fora, após a execução dele. E vale aquelas mesmas regras do curso de introdução. Se eu executei uma procedure, ela faz um monte de coisa, eu não fiz commit, mas eu fiz um create sequence, vai commitar, inclusive, o que aquele PL fez, porque está dentro da mesma transação. Né? Ou seja, aquela minha sessão está com uma transação em aberta. Se a minha procedure ou a minha package não fez o commit, isso volta, a transação continua aberta, e o que eu fizer, ou rollback ou commit, né, ou executar um comando DDL, vai confirmar aquela minha transação. Ok? Então, cuidado com essa estrutura. Né? Sempre que a gente programar em PL, é preciso ver se lá dentro tem um commit, sim ou não, para ter cuidado com o que está ocorrendo. Eu chamei uma procedure, eu fiz um monte de coisa aqui, chamei uma procedure, fui fazer rollback e não consegui. Por que eu não consegui? Porque dentro da procedure teve alguma coisa lá que executou o commit da minha transação. Tá? Ele não é uma transação isolada. Né? Aquela PL que eu chamei faz parte da transação que eu estou. Então, se tiver um commit lá dentro, não vai fazer o commit somente do que a procedure executou. Vai fazer o commit de tudo que está pendente na minha transação. Então, cuidado com isso. Guilherme, dá para isolar o que a procedure vai fazer? Dá, né? Temos formas de fazer isso, mas não é o padrão. Tá? O padrão é sempre aquela procedure fazer parte da tua transação, daquilo que tu estás fazendo, né? Cuidando e controlando dentro da tua sessão. Consegui ser claro nisso, gente? Então, muito cuidado, tá? A procedure faz parte da mesma transação de vocês. Eu vou voltar para o PPT, tá? Aqui. Beleza. Acabamos aí esse primeiro capítulo. Meu subconsciente, né, sabia que encerrava ali, eu não fiz acreditar, mas tudo bem. Gente, alguma dúvida de vocês quanto essa primeira introdução? Consegui dar uma ideia para vocês do que é um bloco anônimo, do que vai ser uma procedure, do que vai ser uma trigger? Tá tranquilo? Beleza.
Vamos lá. Né, Wagner, Paulo, beleza? Ficou claro para vocês a ideia? Ficou. Entendi. Perfeito. Tá. Show de bola. Ok. Gente, 10 para as 9. Vamos fazer um intervalinho aí para vocês comerem alguma coisa, dar uma descansada e voltamos para a segunda parte 9h10, pode ser? Pode ser. Tranquilo? Uhum. Combinado assim, então. Né? Vamos lá, vamos fazer um intervalinho. 9h10 a gente volta para seguir com o treinamento aí, beleza? Beleza. Até daqui a pouquinho, Beleza. então. É. Vamos lá, valeu. Deixa eu parar a gravação aqui, senão ficar gravando.